Olá, bom dia. Eu vim apresentar o trabalho de revestimentos permeáveis, mais especificamente paver de plástico permeável, para o segundo seminário da disciplina, no qual eu vou abordar sobre os conceitos, propriedades, processos e avaliação ambiental do sistema. Bom, aqui está um pouquinho do sumário do que eu desejo apresentar. Eu vou apresentar um pouquinho sobre o conceito, propriedades do material, bem como os processos necessários para a fabricação dele e uma avaliação ambiental mais focada no plástico utilizado para o protótipo. Bom, sobre o conceito, o que é o revestimento permeável? Como ele surgiu, quando começou a se estudar o uso de materiais plásticos. Aqui eu trago uma breve introdução sobre o conceito de revestimentos permeáveis e sua ligação com o termo pavimentos permeáveis historicamente, né? Aqui também trago a questão que eu já trouxe no seminário 1 sobre tráfego e o volume hídrico, que são as duas principais vertentes de dimensionamento do sistema, e algumas outras questões que também estão ligadas à qualidade do revestimento, como usabilidade, qualidade visual, conforto, satisfação do usuário, abrasividade para não ter nenhum tipo de problema patológico, entre outras características. Na direita eu trago os tipos de revestimento, no quais eu trago alguns exemplos como gramado, blocos vazados de concreto, que são os concrepáveis, que no seu interior podem ser preenchidos por areia ou grama também, o asfalto poroso, bloco intertravado de concreto, concreto em loco permeável, e por fim os pavers, dos quais eu tenho de concreto permeável e de plástico permeável. Bom, o conceito, né, do que é feito o material, como que ele é apresentado, disponibilização, usos e tipos, né? Então, aqui para o modelo eu trouxe um tipo de revestimento que ele é completamente de plástico e seu interior é preenchido por areia. Esse modelo aqui é um modelo brasileiro, feito por uma empresa brasileira, no qual ele é feito de polipropileno, ele é intertravado por meio de encaixes e o interior dele é preenchido por areia. Esse é um dos formatos disponibilizados, mas em questão de pavers de plástico, existe uma gama bem grande de possibilidades de arranjos, desde de grelhas que só tem função estrutural, com preenchimento vazado e não tem formato de caixa, como é mostrado aqui, até modelos diferenciados, a incorporação de plástico também em uma matriz asfáltica também é uma possibilidade. Não existe uma premissa única de projeto. É, como eu trouxe anteriormente, ele pode ser feito de uma série de plásticos, né? Aqui eu trago como exemplo polipropileno reciclável, que é o PPTP, que tem a incorporação também das embalagens longa-vida, e também pode ser feito de PAD, como de outros materiais, dependendo da fabricação da empresa. Aqui também a questão de preenchimento de areia. Nessa questão aqui a gente tem uma jaula de plástico, né? Que serve como um consolidador do paver, mas o interior, que serve também como grande parte estrutural, é feito por areia. E conforme um fabricante brasileiro, como eu vou citar em seguida, ele pode ser utilizado em estacionamentos privativos, calçadas, ciclovias, passeios, pistas de caminhada e academias. Aqui, trazendo um pouquinho mais sobre as marcas e os modelos encontrados na literatura, existe muita dependência com a marca, uma vez que são tecnologias patenteadas e um pouquinho diferem um pouco dos outros tipos de revestimentos, como eu mostrei anteriormente. As brasileiras que eu encontrei foi a Plastic Prime, que é a que produz essa versão aqui do bloco de plástico. Tem a Ecoplate Pisos, que eu vou mostrar também um pouquinho melhor depois. E algumas internacionais, como a Macrebur, Grid Force e EcoRaster. A Macrebur ela se consolida como The Plastic Road Company e tem o objetivo de incorporar resíduos de construção civil, incluindo muitos plásticos, dentro de matrizes asfálticas de pavimentação, que é interessante também no aspecto ambiental, com certeza. Um pouquinho mais sobre o histórico, eu vou trazer só aqui uma introdução bem breve. A gente tem desde a parte das rodovias romanas, questão de construção em camadas para estruturar melhor o pavimento e atender melhor os esforços, bem como manter uma homogeneidade da parte superior. A questão dos pavimentos permeáveis, que teve início na década de 50, porém na época os ligantes asfálticos utilizados ainda eram muito ruins, então a gente via muito problema em relação à durabilidade. E aí teve um certo tempo até a gente voltar a estudar isso com os anos 80 e 90, com os estudos sendo realizados para compreender as peculiaridades. E a gente já tinha também uma evolução muito grande da academia em termos de possibilidades de análises, qualidade, método de elementos finitos, permeabilidade, modelos computadorizados de análise de simulação. Então, o uso de plástico ele é bem recente. A gente tem pesquisas a partir da década de 2010 e dependendo do tipo de string que utiliza nas plataformas de pesquisa, é até difícil encontrar
estudos exatos, até porque muitos deles, como eu disse anteriormente, são patenteados, então estão linkados não tanto à academia, mas muitas vezes à iniciativa privada. Sobre as propriedades, eu vou trazer aqui algumas das propriedades, como mecânicas, hidráulicas, acústicas, químicas e ambientais, somente para pincelar a possibilidade de integração e as qualidades que podem trazer o material. Sobre as qualidades mecânicas, as propriedades mecânicas, não existe norma específica, como eu disse anteriormente, são casos muito específicos de utilização e muitos protótipos. Então eu trouxe como referencial a NBR 16416, que traz requisitos e procedimentos para repavimentos permeáveis de concreto. E aí eu vou citar um pouquinho melhor onde eu acho que se encaixa o sistema dentro desses aspectos. Aqui eu trouxe as 5 características que a norma traz necessárias para a camada de revestimento, das quais eu vou separar 3 que podem ser analogamente analisadas, que é a resistência mecânica e espessura mínima, inspeção visual e coeficiente de permeabilidade. A resistência mecânica, conforme o quadro da direita, ela depende do tipo de peça que eu estou utilizando. Para peças tipo paver, pequenas, recomenda-se uma resistência superior a 20 MPa. Para placas se recomenda uma resistência superior a 2 MPa, aqui obviamente com diferentes tipos de ensaio, né? Uma flexão e outra compressão. Esse de compressão aqui é o que eu vou mostrar posteriormente no exemplo do paver de plástico. Aqui na esquerda eu tenho um requisito de permeabilidade do sistema, no qual tem que ser superior a 10 na menos 3 metros por segundo para qualquer tipo de peça. Então, analogamente, esse tipo de requisito se mantém também para as peças de paver. Sobre a questão de ficha técnica e do exemplo mais prático do Plastic Prime. Eu trouxe aqui 2 laudos que eles trazem, dois manuais, né? O primeiro mostra algumas características específicas da peça. Primeiro que ela é muito leve, ela tem de 80 a 90 gramas e ela também tem uma resistência UV e ela vem em diversas cores, o que é interessante esteticamente, como se o objetivo for do proprietário, do arquiteto, de fazer algum padrão estético diferenciado, né? Algumas coisas que tem que se ter cuidado é a utilização de produtos abrasivos ou à base de solvente, por mais que o PP ele tenha uma resistência química muito boa, e a restrição de uso, como eu disse, de não poder utilizar em vias públicas ou pátios de manobra de veículos de carga, né? Aqui na esquerda está exatamente o texto que eu tinha colocado anteriormente, das indicações de uso. Na direita aqui eu tenho um ensaio de atrito, no qual a gente percebe que acima de 0,4 é recomendado para uso em qualquer resistência ao escorregamento. E a gente vê que os resultados em média foram de 0,5 e 0,6, o que demonstra que pode ser utilizado, por exemplo, em rampas para um estacionamento, ou alguma característica um pouquinho mais conturbada que necessite de um coeficiente de atrito um pouco superior. Aqui está o laudo de resistência mecânica do plástico. A gente percebe que é bem abaixo para um ensaio de compressão, que é o que é realizado aqui, aos 20 MPa do concreto permeável, né? Porém, conforme o laudo dos próprios engenheiros que fizeram a análise desse sistema, preenchido com areia, esse sistema como um todo é capaz de suportar as cargas de veículos leves em um estacionamento pontual privativo ou em uma calçada, não sendo utilizado para vias de pavimentação de grande tráfego de veículos, como comentado anteriormente. Aqui eu trago também rapidinho o exemplo da Ecoplate. Eles têm um sistema de grelhas que o interior é vazado e preenchido por areia ou grama. Por ser de PEAD e ter esse sistema um pouco mais denso de grelhas, diferenciado um pouquinho do Plastic Prime, ele aceita umas cargas maiores, como aqui colocam até alto tráfego e tráfego médio, com valores de 146 toneladas por metro quadrado e 95, que são superiores ao da Plastic Prime. Mas, uma vez novamente, são pavimentos feitos com PEAD, é outro tipo de peça plástica e difere do que está sendo avaliado aqui. Sobre as propriedades acústicas, eu trouxe um exemplo de pavimento permeável do CNAB. Ele fez um estudo sobre peças de plástico, de concreto permeável, e aqui ele fez o estudo da absortância, o coeficiente de absorção sonoro por meio da passagem de veículos em cima do pavimento. Aqui na esquerda tem uma legenda, por exemplo, o RPC é o Porous Coat Rubberized, a camada revestimento porosa com adição de borracha, e embaixo aqui é a camada revestimento densa com adição de borracha. Pode-se perceber que o DAR aqui, o rosinha, ele tem um coeficiente de absorção muito baixo, enquanto os RPCs
eles têm um coeficiente de absorção muito alto. Isso está relacionado ao volume de vazios e à capacidade do ar na passagem de veículos entrar no revestimento, consequentemente não causando uma sucção que gera um volume alto de ruído, né? Que é a principal questão acústica do conceito. Sobre químicas ambientais, dependem completamente do tipo de plástico. Eu vou comentar um pouquinho melhor sobre o polipropileno posteriormente, mas se for utilizado de PEAD, de polietileno de alta densidade, tem uma característica diferente. Se for utilizado as embalagens longa-vida, como incorporação, também tem uma diferença ambientalmente, quimicamente, em relação à qualidade do plástico, né? Aqui eu só trouxe novamente as duas empresas utilizadas. Sobre os processos. A fabricação de PP ela é muito específica e depende muito da empresa que está fazendo. Tem diversos tipos de fabricação de polipropileno. Eu trouxe aqui como exemplo uma declaração ambiental de produto feita pela Plastics Europe para o polipropileno em 2014, válido até 2016 com um update, que traz alguns desses procedimentos e comenta sobre as qualidades ambientais, enfim, as emissões e como é que funciona ambientalmente a CV de polipropileno, né? Também tem a questão da areia, que eu não coloquei aqui dentro, somente fiz análise do polipropileno, tentando avaliar os fluxos elementares, manutenção, descarte final e também todas as etapas conforme requisitos da professora. A extração de PP da matéria-prima ela é feita a partir de petróleo, é um plástico, tem diversos tipos de técnica, como eu trago aqui na direita de Ferreira, tem o processo Spheripol, Hypol, Unipol, Novolene. Aqui na esquerda eu trago como exemplo o processo Novolene. E aqui em cima, um dos processos exemplificados de polimerização por meio da fase líquida, que é mostrado no Plastic Prime, no Plastic Europe, na DAP que eles utilizaram. Então aqui somente eu trago novamente que deve ser feita a polimerização do homopolímero por meio de processos complexos e usualmente patenteados. Então, essa é uma grande dificuldade na utilização e caracterização da CV, pois depende muito da planta de produção. A reciclagem de PP. A reciclagem ela tem 5 processos, que é seleção, limpeza, triagem, reprocessamento por fusão e criação de novos produtos. Os 3 iniciais, até a triagem, eles são usuais, mas os últimos 2 são específicos. Então, a gente tem aqui um forno que pega os plásticos já limpos e selecionados e esquenta até 2400 graus, no qual formam grãos que vão ser cortados e transformados em paletezinhos, que são utilizados para a produção de novas peças. Não tem um número certo de ciclos que podem ser feitos, mas a cada ciclo ocorre uma perda na qualidade. Então, no final também dessa reciclagem, quando o produto não tiver mais características benéficas para ser reutilizado, ele acaba sendo incinerado e tem o fim da sua vida útil. Produção da peça. Aqui tem um vídeo que eu não vou conseguir mostrar, mas basicamente a injeção em molde ela depende muito do maquinário, tem diversos tipos. Esse aqui é um modelo que eu encontrei na internet, que eu tentei exemplificar aqui por meio de um diagrama como funciona o processo. Então a gente tem a entrada do polipropileno em forma de grão, entrada de energia, entrada de água e óleo para a máquina, e aí tem o processo de injeção, que é onde é esquentado o plástico até ele estar numa fase líquida, uma fase moldável, então botado em um molde, no qual a peça então tem seu formato final. Alguns cuidados com relação a ter excedente de material para que não ocorra o encurtamento e outras características são demonstradas. Também tem a questão das emissões durante o processamento e as sobras de materiais que devem ser cautelosamente analisadas. Na questão do transporte também tem a incorporação do combustível, pois esse modelo aqui ele é feito em locais usualmente descentralizados, então isso também deve ser incorporado no cálculo da CV. Sobre outras utilizações na construção civil. Eu trouxe aqui, de forma bem breve, algumas utilizações que eu encontrei na literatura, como utilização em formas, telhas, partes elétricas, espaçadores, incorporado ao concreto por meio de fibras. E também aqui na esquerda eu mostro como exemplo um slide da UFRJ, no qual eles mostram formas de laje que utiliza polipropileno. Ele é muito utilizado tanto pela questão da reciclabilidade, como por outras questões benéficas do plástico, como resistência química e características estruturais boas. Como eu boto aqui na direita, a questão de ser atóxico, de ter boa processabilidade
enfim, algumas características muito boas para aplicação e para fabricação. Sobre a avaliação ambiental, eu trouxe aqui um dos poucos estudos que eu encontrei, que é o de Manhai e Zimmerfalvey, que faz a análise de ciclo de vida, tanto na fase de produção quanto na fase de manufatura, para produtos de polipropileno. Então, algumas das considerações que eles reiteram bastante durante o trabalho é que eles utilizaram a matriz energética da Hungária. Isso é importante porque a matriz energética da Hungária não é similar à do Brasil, então pode ter grandes diferenças. Tanto aqui quanto depois, quando eu mostrar o Plastics Europe, é difícil encontrar L6 brasileiras de polipropileno, ou pelo menos que tenham esse nível de apresentação para que eu pudesse trazer aqui com maior detalhamento. Né? Os maiores impactos encontrados pelos autores foi depleção abiótica, potencial de aquecimento global, toxicidade humana potencial e ecotoxicidade marinha aquática. O que faz sentido, principalmente nos dois primeiros, pela questão da produção de gases, né, de CO2 durante a produção tanto do polipropileno quanto na manufatura, como a depleção abiótica aqui pela parte de retirada de materiais terrestres. Né? Aqui na direita eu trago somente também como característica e exemplificação o método CML de avaliação de impactos, que é um dos métodos indicados pela base de dados EcoInvent, que é uma das mais famosas mundialmente. Aqui também cito que a parte azul é a parte de produção, então é a parte da manufatura do grão de polipropileno. A azul clarinho é a parte de uso e a azul e a verde é o fim de vida do material, quando eu disse que no fim, quando não pode ser mais reciclado, ele acaba tendo que ser incorporado a uma fábrica de coprocessamento ou algum tipo de gestão ambiental que vai fazer a queima desse material. Aqui a declaração ambiental de produto feita pela Plastics Europe. Na direita eu tenho o modelo de fluxo de processos que eles utilizaram. Então tem desde a obtenção do eteno, do propeno, que são os gases utilizados para polimerização, aí alguns outros materiais que são utilizados, como catalisadores, aditivos, para então ser inserido dentro da parte de polimerização, que é aquela série de etapas, procedimentos específicos e complexos que eu havia comentado, finalização, processamento e a geração do polímero. Então, aqui eu não estou falando na parte de manufatura, na parte de moldagem. Essa ADAP feito pelo Plastics Europe é somente para o polipropileno em si, para a produção do grão de polipropileno. E algumas questões que são interessantes, como por exemplo a diferença entre utilizar energia solar e de vento ou de energias fósseis. Aqui na esquerda tem alguns resultados que são mostrados dentro do relatório deles, com enfoque também para a parte de Global Warming Potential, Ozone Depletion Potential, alguns valores que são similares aos anteriores, porém os anteriores são superiores, uma vez que trazem também a parte de manufatura e de processamento do material para a moldagem final. Né? Sobre a questão de manutenção e durabilidade, eu trago algumas características que são citadas como muito boas para a utilização do polipropileno na construção civil, conforme eu falei anteriormente, como resistência química, fácil moldagem, boa estabilidade térmica, ele é atóxico e tem baixa absorção de umidade. Então, além de outras, conforme citadas aqui, que são muito benéficas para os produtos da construção civil. São muito utilizados em embalagens também, de carregamento de materiais e alimentos, enfim. Aqui na questão da demolição e desmontagem, eu fui atrás de alguma empresa que reciclasse aqui em Santa Catarina. Eu encontrei a Total Pet Reciclagem de Plásticos, ou Art Plast também, são duas diferentes. Essa recebe, essa paga pelo seu polipropileno, principalmente pela questão de conseguir pegar cores diferentes. Ou em últimos casos, como eu havia falado anteriormente, também pode ser queimado quando não tiver mais uma possibilidade de utilização. Aqui polipropileno em diversas cores, por exemplo, é utilizado para incorporação em asfalto ou em outros materiais, conforme eu falei anteriormente, e a questão da economia circular, que é muito benéfica dentro dos plásticos. Sobre os principais fornecedores, eu encontrei dois de grãos de polipropileno em Santa Catarina, Braskem e Polibalbino Termoplásticos, e as duas empresas que eu havia citado que fazem produtos, no caso a Plastic Prime de polipropileno e a Ecoplate de PAD, em Santa Catarina.
uma vez, como eu havia comentado anteriormente, não é uma tecnologia consagrada, não tem larga escala de produção, e por isso dificulta a junção da alta produção e queda no preço, além de processos mais ambientalmente benéficos. Comparações e conclusões. Foram encontrados pouquíssimos estudos sobre a utilização de plásticos na pavimentação. Os poucos são a incorporação de, desse, desse excedente, desse resíduo na pavimentação asfáltica. Fica interessante essa comparação tanto dos plásticos com o concreto permeável, principalmente pela questão de norma que eu citei anteriormente. E fica a sugestão para trabalhos futuros realizar as CVs desses diferentes tipos de pavimento, diferentes tipos de plásticos, e a comparação entre as DAPs citadas e o estudo da arte no Brasil. Bom, era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado.